Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à Fer News TV. Polícia Federal prende Felipe Martins por ordem de Moraes. O ex-assessor de Bolsonaro estava em prisão domiciliar e foi levado para um presídio em Ponta Grossa, no Paraná. Felipe Martins foi preso na manhã desta sexta-feira, 2, na casa dele, em Ponta Grossa, no Paraná, e levado a um presídio da cidade. 3 agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Martins estava em prisão domiciliar desde o último sábado, dia 27. A prisão preventiva foi decretada diante da suspeita de descumprimento de uma das medidas cautelares, o proibia de acessar redes sociais. Bom, a alegação do Moraes é que o Felipe Martins teria realizado uma pesquisa no LinkedIn. Ele não poderia usar redes sociais nenhuma, pois existiam medidas cautelares para isso. Mas segundo Moraes, ele teria utilizado então o LinkedIn, né? A defesa obviamente negou que ele tenha usado, principalmente depois da imposição para que ele não utilizasse. E mais, a defesa ainda afirmou que a conta atribuída a Martins está inativa desde abril de 2023. Então você vê como é tudo muito estranho essa alegação do Moraes de que Martins teria usado uma rede social contra a ordem dele. E mesmo sendo ordem, é impossível não notar que em um país onde tem tantos crimes sérios a serem investigados, estão perdendo tempo para saber se um réu utilizou ou não uma rede social que ninguém nem lembra que existe. Eu, pelo menos, não lembrava até ler essa reportagem. Mas esse é o Brasil, né? Vamos à próxima. Relatórios oficiais mostram que a política fiscal de Lula é insustentável. Documentos indicam fragilidade no regime atual e risco crescente de desequilíbrio entre gastos e arrecadação. Relatórios da IFE, Instituição Fiscal Independente, e do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicam que, embora o governo Lula mantenha um cumprimento formal do novo arcabouço fiscal, o regime perde credibilidade e se afasta da estabilidade da dívida pública. Divulgadas em dezembro de 2025, as duas análises destacam o avanço de exceções às regras fiscais e a dificuldade crescente de acomodar os objetivos do governo dentro de um orçamento engessado. Pois é, então assim, no primeiro relatório do IFE, que é ligado ao Senado, deixa claro que uma regra fiscal só vai cumprir seu papel se disciplinar os gastos e ancorar expectativas, coisa que é grego, né, para o governo Lula, que faz tudo ao contrário. E o IFE indicou também que as despesas já ficaram fora desse limite fiscal já em 2025. Na verdade, faz tempo que o Lula está gastando adoidado no governo dele, sem nenhuma preocupação com nada, visando até mais manter o poder do que ajudar o país em si. E eu pergunto, se fosse qualquer outro governo fazendo esse caos fiscal, será que já não estaria sendo vítima de processo de impeachment ou algo do tipo? Mas como é o amoroso Lula, então pode tudo, não é mesmo? Mas deixe no comentário abaixo a sua opinião. Outro presidente teria que se explicar muito mais? Ou eles passariam um pano também para outro presidente também, se estivesse agindo do mesmo jeito que o governo Lula está agindo? Mas vamos à próxima. A Associação de Advogados fulmina a decisão de Moraes que manteve prisão de Bolsonaro. A entidade afirma que a ordem contraria até mesmo a jurisprudência do STF sobre prisão domiciliar humanitária. O Movimento Advogados de Direito do Brasil considerou ilegal e inconstitucional a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou um pedido de prisão domiciliar ao Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, primeiro, quando o ex-presidente teve alta médica depois de uma semana de internação, o ministro manteve a prisão de Bolsonaro na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O que a associação afirma aqui é que a decisão não fere apenas a Constituição e os direitos humanos, mas a jurisprudência do próprio STF. Eles também citam o artigo 318 no Código Penal, que prevê prisão domiciliar quando o preso for extremamente debilitado por doença grave, e o que demonstra, expressamente uma vulnerabilidade humana. Então a associação se manifestou, porém, infelizmente, as pessoas já estão perdendo a humanidade faz tempo. Não é citar o Moraes ou alguém do STF que está fazendo isso, já que eles têm a caneta na mão, eles têm as instituições na mão. Mas eles são somente um espelho de uma grande parte da sociedade, que diz tanto defender os direitos humanos para tantos casos, porém é só quando convém. Quando não, como é esse caso aí do Bolsonaro, aí eles desejam prisão perpétua, prisão de passamento, e dane-se o que vai acontecer com a pessoa. É igual um monte de artista aí, de mais pessoas aí, que criticam as prisões de El Salvador, lá feitas pelo Bukele, que são rígidas, né? Com os presos, com os membros de gangue, mas aplaudem o que está acontecendo com o Bolsonaro, o que aconteceu com o Clezão, com o Daniel Silveira. Esse é o nível que nós chegamos não só no Brasil, mas como humanidade. Mas é isso aí, pessoal. Eu pergunto, qual a sua opinião sobre esses assuntos tratados aqui? Deixe nos comentários abaixo, pois é muito importante saber o que você pensa. Diferente do governo, não é mesmo? Também, se gostou, já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Por hora é só. Em breve voltaremos com mais informações. Desejo a todos bom dia, boa tarde, boa noite, um forte abraço e até mais.